dia, gente. Eu acho que nós estamos ao vivo também para o pessoal de casa. Para quem não me conhece, para quem não é aluno matriculado nos cursos regulares do Universo Juros, meu nome é Bruno Marinho. Eu leciono aqui no curso preparatório da OAB as disciplinas de Direito Constitucional, divido com o professor Alexandre Pinto, e também a disciplina de Direito Tributário. Nós teremos 20 minutos aqui para a gente falar de Direito Constitucional e 20 minutos para a gente falar de Direito Tributário. O Constitucional, vocês vão ter mais um encontro com o professor Alexandre Pinto à tarde, que ele vai falar de outra parte do Direito Constitucional. Nesses 40 minutos que a gente tem, eu prometo não exceder o tempo, porque vocês ainda vão ter agora de manhã encontro com o professor Cavalcante Neto e com o professor José Cláudio. Então, sim. Então, nós temos que correr, nós temos muito assunto para tratar. Então, eu peço o máximo de atenção. Aqui vai ser uma enxurrada de conteúdo. É uma grande revisão, tá certo? É uma grande revisão. Se você não estudou nenhum desses temas agora, né, até agora, então preste mais atenção ainda, porque são assuntos que, com base em estatística, com base na nossa atividade, a gente estuda a prova da OAB já há algum tempo, e a gente tem acertado, não só eu, como os outros professores aqui do Universo Juros, a gente tem acertado, sim, uma boa quantidade das questões, dos assuntos que são cobrados na prova. Beleza, gente? Então, de forma objetiva, direta, rápida, vamos tentar revisar esses assuntos, porque eu tenho certeza que vocês já estudaram, mas talvez esses assuntos estejam um pouquinho esquecidos na cabeça, e é importante deixar esse assunto bem martelado. Esses assuntos. Vamos lá. Primeiro, direito constitucional. Primeiro assunto, pessoal, decoreba, né? Decoreba. Emendas à Constituição. Emenda à Constituição Federal. Olha só. Quem são os legitimados para a propositura de uma emenda à Constituição? São 3 os legitimados. Presidente da República. 1/3, olha, 1/3 dos deputados ou senadores, não precisa ser deputados e senadores, tá? Presidente da República, 1/3 dos deputados ou senadores e também a maioria das assembleias legislativas estaduais. Então, vamos lá, vamos de novo. Quem são os legitimados para a propositura da PEC, proposta de emenda à Constituição? Presidente da República, 1/3 dos deputados ou senadores e a maioria das assembleias legislativas. Assembleia Legislativa é estadual, tá, gente? Essas assembleias legislativas, cada uma delas, para constar nesse rol de maioria, elas têm que ter a maioria relativa à maioria absoluta dos seus... Relativa, hein? Cada uma com maioria relativa, tá? Para apresentar a PEC. Vamos relembrar de novo, hein? Quem pode apresentar uma PEC? Presidente da República, 1/3 dos deputados ou senadores, deputados federais, tá? Deputados federais ou senadores, e também a maioria das assembleias legislativas, cada uma com maioria relativa dos seus membros. Não é maioria absoluta, a prova pode cobrar maioria absoluta, aí o pessoal escorrega. Basta a maioria relativa. Pessoal, não confunda com os legitimados para apresentar projeto de lei comum. Projeto de lei comum pode ser qualquer deputado, qualquer senador pode apresentar um projeto de lei comum, uma lei ordinária ou lei complementar. Agora, se for uma emenda à Constituição, 1/3 dos senadores ou 1/3 dos deputados. Isso só para apresentar a proposta. Só para apresentar a proposta. Só para apresentar a PEC. Uma vez apresentada a PEC, então vamos decorar, hein? Presidente da República, 1/3 dos deputados ou senadores e mais da metade, né, a maioria, mais da metade das assembleias legislativas estaduais, cada uma com maioria relativa dos seus membros. Além disso, a PEC, para ela ser aprovada, nós temos que observar um outro requisito também. A aprovação da PEC, para aprovar uma PEC, além dos legitimados, para aprovar a PEC, nós precisamos de... Qual é a maioria? Qual é o quórum?
Quórum 3/5. Quórum de 3/5. O quórum, olha só, o quórum de 2/3, que muita gente confunde, é para lei orgânica. 2/3 é lei orgânica municipal. A Constituição, para emendar a Constituição, o quórum é de 3/5, tá? 3/5. Também 2 turnos. 2 turnos nas 2 casas. Tá? Então, em cada casa, nós vamos ter 2 votações no Senado, 2 votações na Câmara, e o quórum 3/5. Nas quatro votações, né? 2 na Câmara, 2 no Senado, tem que ter o quórum de 3/5. Beleza? Vamos ter que decorar isso. Né? Vamos lá, se cair na prova, você vai ficar, meu Deus do céu, caramba, ele falou no aulão. Né? Dá mais raiva, né? Quando a gente fala no aulão, você não sabe na prova. Vamos lá, continuando. Promulgação. Gente, a promulgação da PEC é realizada pela mesa da Câmara e mesa do Senado. A mesa da Câmara e a mesa do Senado. Anotando aí, mesa da Câmara e mesa do Senado. Isso tudo, gente, está no artigo 60 da Constituição Federal, tá? Artigo 60. Fala das emendas, fala tudo no artigo 60. Só conferir uma coisa aqui. Isso aqui tudo está no artigo... Eu estou olhando aqui a prova da FGV. Ah, eu tenho um amigo que trabalha lá. Continuando, rejeição, outra coisa que pode cair. Se a emenda constitucional não for aprovada, ela pode ser apresentada de novo quando? Aí a prova vai cair na próxima sessão, no próximo período legislativo, na próxima sessão, ou seja, no ano que vem, tá? Se a proposta for rejeitada, só pode ser apresentada novamente na próxima sessão legislativa, no próximo ano. A prova pode trazer no próximo período legislativo. Está errado, não é período. Na próxima sessão legislativa. Na próxima legislatura está errado, tá? Cuidado, legal você falar. Se a prova disser, só pode ser apresentada de novo na próxima legislatura. Não, a legislatura é aquele período de 4 anos. É a próxima sessão legislativa. Vamos seguindo. Ainda sobre emenda constitucional. Gente, a Constituição ela não pode ser emendada de qualquer jeito, de qualquer forma. Existem limites para emendar, para mudar a Constituição. Então, são várias limitações. Primeiro, limitação material. Quais assuntos eu não posso modificar? São as cláusulas pétreas. Já eu vou falar quais são as cláusulas pétreas. Então, é limitação material. Cláusula pétrea tem natureza de limitação formal, limitação procedimental, limitação material. Tá? É a matéria, é o conteúdo. A cláusula pétrea são alguns assuntos, algumas matérias que não podem ser suprimidas pela Constituição, pela emenda à Constituição. Temos também limitações circunstanciais. Existem 3 circunstâncias que a Constituição não pode ser alterada. Em 3 circunstâncias não podemos alterar a Constituição. Estado de sítio, estado de defesa e estado de sítio, estado de defesa, no caso de intervenção federal. Então, nessas 3 circunstâncias, a gente não pode alterar a Constituição Federal. São as limitações circunstanciais. Estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Se a gente está em intervenção federal, não pode existir emenda à Constituição. Beleza? Então, limitação material, cláusula pétrea. Limitação circunstancial são as circunstâncias. Estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, não dá para mudar a Constituição. Limitações formais, procedimentais, é aquilo que a gente já viu em relação à iniciativa e em relação à aprovação.
que a gente viu no slide passado. Tá? É o procedimento, limitação formal. A iniciativa, Presidente da República, 1/3 dos deputados e vereadores, mais da metade das assembleias legislativas estaduais, cada uma com maioria relativa dos membros. É porque eu já falei, né? E limitação em relação à aprovação, 3/5 nas duas casas em 2 turnos. São limitações materiais, circunstanciais e formais. 3/5. Tá? Para aprovar, precisa de quórum de 3/5. Limitação formal é o procedimento, que inclui a iniciativa e a aprovação. São limitações formais, procedimentais. Isso. Qual o procedimento para alterar a Constituição? Limitação material, limitação circunstancial, limitação formal. Seguindo. Tem também limitação temporal. A limitação temporal diz que existe um tempo, um dia, um mês, em que não pode alterar a Constituição. No Brasil, a limitação temporal não se aplica. Então, não existe limitação temporal. Não existe limitação temporal na Constituição de 88. Ou seja, a Constituição ela pode ser alterada qualquer dia, qualquer mês, qualquer ano. Não existe essa limitação temporal. Não confunda com limitação circunstancial. A limitação circunstancial é aquela, estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Então existe limitação circunstancial, mas não existe limitação temporal. A Constituição pode ser emendada qualquer ano, qualquer dia, qualquer mês. E a última limitação, limitação implícita. A limitação implícita é que a Constituição não traz expressamente essa limitação, mas existe. O que é essa limitação implícita? Eu não posso mudar a regra para alterar a Constituição. A regra é imutável. Essa regra do quórum, essa regra da iniciativa, eu não posso mudar. Então, ó, não, aqui não é tempo, lá é circunstancial. Mas ela pode ser em qualquer dia, qualquer mês, qualquer ano, desde que obedeça a limitação circunstancial. Então, a limitação implícita não pode mudar a regra do jogo. A regra do jogo não pode ser alterada. Então, não pode vir uma emenda à Constituição mudando os legitimados. Não pode, porque é uma limitação implícita. Não pode vir uma emenda à Constituição para alterar o quórum de aprovação. Não pode, porque está mudando a regra do jogo. Então, essa regra do jogo não pode ser alterada. É chamada limitação implícita. Continuando, vamos continuando. Aqui as cláusulas pétreas, gente. Quais são as cláusulas pétreas? São matérias que não podem ser suprimidas. Não podem ser suprimidas. Eu não posso diminuir isso aqui. Eu posso aumentar, mas eu não posso diminuir. Então, olha só. Forma federativa do Estado. Isso aqui a gente tem que saber. Separação dos poderes. Pode existir uma PEC para mexer na separação dos poderes? Pode, se for para fortificar a separação dos poderes. Agora, para enfraquecer, para suprimir, aí não pode. Voto direto, secreto, universal e periódico. Cuidado aqui. É possível uma PEC introduzindo o voto facultativo? Sim, porque a obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea é o voto direto, secreto, sempre vai ser secreto, não pode mudar. Universal para todo mundo que tem direito a votar. E periódico, um voto constante. Mas não diz do voto ser obrigatório. Então é possível alterar essa obrigatoriedade para o voto virar facultativo. Então é possível o voto facultativo, sim. E também eu não posso diminuir os direitos e garantias individuais. Eu posso aumentar. Pode ser uma PEC para regulamentar, para criar novos direitos e garantias fundamentais? Pode. Eu não posso diminuir os que já existem. Então essas são as cláusulas pétreas, que são as limitações materiais, as limitações do conteúdo. Não adianta anotar. Você não vai ter tempo para ler. Então adianta anotar. Boa. Exato. Então não escrevam com a letra bonita. Escreva lá. As cores mesmo. O voto facultativo, pode ser incluído o voto facultativo no Brasil? Pode.
Porque o voto obrigatório não é uma cláusula pétrea. Então eu posso tirar o voto obrigatório sem nenhum problema. Tá bom? Vamos lá, vamos continuando. Direitos e garantias fundamentais. Olha só, o artigo 5º, ele diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Aí a sua prova vai dizer que tem um estrangeiro passeando no Brasil. Ele tem direito fundamental? A Constituição só fala brasileiro e estrangeiro residente. E o estrangeiro que está a passeio, que não reside no Brasil, ele tem direito fundamental aqui, assegurado pela Constituição? O STF diz que sim. Então, em tese, todos os seres humanos têm direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição. Independente de ser brasileiro nato, naturalizado, de ser estrangeiro residente no Brasil ou estrangeiro residente no exterior, o STF diz que os direitos e garantias fundamentais são aplicados para todos, apesar da Constituição ter excluído os estrangeiros não residentes no Brasil. Vamos ver alguns direitos e garantias individuais, os mais importantes, que se cair na prova eu vou delirar. Inviolabilidade do domicílio, artigo 5º, inciso 11. Vamos direto para o que interessa. A casa é asilo inviolável, certo? O que é casa? A residência é casa, isso é óbvio, todo mundo sabe. A residência tem a proteção da inviolabilidade domiciliar. O local de trabalho reservado. O que é o local de trabalho reservado? É o espaço que é destinado somente aos funcionários. Então, você trabalha numa farmácia, do balcão para fora, qualquer pessoa pode entrar sem autorização. Mas do balcão para dentro da farmácia, só os funcionários podem entrar ou outras pessoas se tiverem autorização. Porque do balcão para dentro existe a garantia da inviolabilidade domiciliar. Então é equiparado à casa. Não é casa, mas é equiparado à casa. Beleza? Então cuidado. Local de trabalho reservado. Também o quarto de hotel, motel ocupado. O dono do hotel pode entrar no quarto sem a sua autorização? Não pode. Ah, ele não pode. Ah, mas ele é o dono. Não, mas você está lá no quarto. O quarto está ocupado, então precisa ter a autorização do hóspede. O trailer, o motorhome, a boleia do caminhão. Moro num trailer, é minha casa. A boleia do caminhão, eu moro na boleia do caminhão, eu sou um caminhoneiro, tem proteção domiciliar também. O carro, gente, o carro não, tá? O carro não. A polícia pode revistar seu carro mesmo sem ordem judicial. Então o carro não é equiparado à casa, beleza? Não precisa de autorização judicial nem de consentimento do motorista para fazer revista no carro, ok? Exceto se for um trailer, um motorhome, ou a boleia do caminhão. Seguindo, quais são então as hipóteses em que eu posso entrar na casa de alguém? Eu posso entrar na casa de alguém nessas hipóteses que é batida, hein, gente? Batido demais. Com o consentimento do morador, estando em flagrante delito, caso de desastre, para prestar socorro e cumprindo ordem judicial, mas só durante o dia. Essas outras hipóteses aqui eu posso entrar de dia e de noite. Agora, se tiver ordem judicial, o juiz não pode me dar uma ordem judicial para entrar na casa à noite. O juiz só pode me dar a ordem judicial para eu entrar na casa durante o dia. E o que é durante o dia? O que é durante o dia? 6 às 18 horas, tá? É o que vem prevalecendo hoje. De 6 às 6. Vamos lá, seguindo. De 6 às 6. Não precisa ter luz do sol, porque se tiver luz do sol, se tiver um eclipse, não tem luz do sol. Pois não. Aí está em flagrante delito. Tráfico de drogas. Eu posso entrar na casa de um traficante à noite? Posso, porque eu estou em flagrante delito. Mas aí eu tenho que ter... Não basta ter mera suspeita de flagrante delito. Eu só posso entrar lá se eu tiver certeza da situação de flagrante. Aí pode entrar, porque está em flagrante, sem problema, tá bom? Continuando. Então essa foi a inviolabilidade domiciliar. Sobre a liberdade de trabalho. Gente, trabalho é livre, todo mundo pode
trabalhar com o que bem entender, desde que a lei não restrinja. Então, tem algumas profissões que a lei impõe alguns requisitos. Por exemplo, para ser advogado. Né? Para ser advogado, você precisa ter inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Beleza, isso é o princípio da liberdade de trabalho, o princípio da livre iniciativa. Mas o que é que pode cobrar sobre esse princípio? Que esse princípio aqui, esse dispositivo aqui, ele é uma norma de eficácia contida. Eficácia contida. Se a prova falar de norma de eficácia contida, ela vai falar desse exemplo. O que é uma norma de eficácia plena, contida e limitada? Só repetindo, só fazendo aqui um negócio bem rápido. Norma de eficácia plena é uma norma constitucional que ela já está tendo todos os efeitos e ninguém pode restringir. Por exemplo, Brasília é a capital federal. Essa norma está produzindo todos os efeitos e ninguém está restringindo. É norma de eficácia plena. Aqui é uma norma de eficácia contida. Por quê? Ela está produzindo todos os efeitos, mas uma lei pode limitar. A lei pode restringir os efeitos dessa norma constitucional. Se a prova falar em norma de eficácia contida, ela sempre cita esse caso. Tá? Se ela falar de norma de eficácia contida, a FGV sempre, ela falta a criatividade para buscar outra norma. Só fala dessa aqui. Tá? Então é exemplo de norma de eficácia contida. Vai ter lá vários exemplos, vai ter isso aqui. Beleza? Continuando. Tem a norma de eficácia limitada. É aquela que não está produzindo efeitos. Ela está na Constituição, mas ela precisa de um complemento, ela precisa de um empurrãozinho para poder produzir efeitos. Então, norma de eficácia contida, é isso aqui. Seguindo, liberdade de expressão. Qual é o ponto-chave da liberdade de expressão? Beleza, tenho liberdade de expressão, só que a liberdade de expressão, assim como todos os outros direitos e garantias fundamentais, não é um direito absoluto, ele é um direito relativo. Lembra o caso do Monark, do podcast Flow? Ele estava defendendo o nazismo e falando, a minha liberdade de expressão. Não, meu amigo. Sua liberdade de expressão, assim como todos os outros direitos e garantias fundamentais, exemplo, a vida também é um direito relativo. Sobre a liberdade de expressão, gente, anota isso aqui, ó. É vedado o anonimato. Você pode falar o que você quiser, beleza. Você pode usar a sua liberdade de expressão, só que você não pode falar, não, eu quero falar, mas eu quero xingar todo mundo, mas eu não vou me identificar. Não pode. É vedado o anonimato da liberdade de expressão. Você pode exercer o seu direito de liberdade de expressão, mas você não pode agir de forma anônima. Sou eu que estou falando. Seja homem, seja mulher, assuma, né, que você falou. Beleza? Não confunda com o direito à informação e o sigilo da fonte. No direito à informação, a gente está falando de atividade jornalística. Tá? Na atividade jornalística, você tem acesso à informação e aí, para o bem desenrolar dessa atividade jornalística, a fonte pode se manter em sigilo. A fonte da informação, aquele que contou uma informação para o jornalista, ele tem direito ao sigilo. Tá? Então, olha, não confunda com a liberdade de expressão. A liberdade de expressão não pode ser anônima. Agora, a liberdade de informação, aquele que deu a informação para um jornal, não é liberdade de expressão. É liberdade de informação. E aí ele não pode, aliás, ele pode se manter em sigilo. Até para proteger essa fonte. Imagina aí, o cara está falando mal, sei lá, tem um grupo de matadores, né, de aluguel. Aí eu vou e digo quem são esses matadores de aluguel. Aí eu tenho que dizer que fui eu. Eu estou lascado, eu vou ser a próxima vítima. Certo? Então eu tenho direito ao sigilo. Continuando, direito de reunião. Todos podem se reunir, desde que, para fins pacíficos, todo mundo pode se reunir, desde que para fins pacíficos, sem armas, não pode frustrar outra reunião marcada para o mesmo local. Então, tá marcado lá na Avenida Paulista, a reunião da LGBT. Aí eu falo, não, eu quero fazer a minha marcha da maconha no mesmo dia, né? Tira o LGBT daí, eu saio, não posso, porque já tem uma outra reunião marcada para o mesmo local. Procure outro local. E olha só, é necessário, o que eu queria chamar a atenção de vocês, é preciso autorização da autoridade competente? Não é preciso autorização. Você precisa somente comunicar. Eu quero fazer uma passeata aqui contra a prefeitura. Eu preciso de autorização do prefeito? Não. Basta comunicação.
Beleza? E a sua prova vai trazer novidade do STF, viu? Essa comunicação não precisa ser formal. Não precisa ser formal. O STF entendeu que se eu postar na rede social, está todo mundo sabendo, mesmo que eu não tenha chegado lá, seu prefeito, está aqui um ofício, não precisa dessa comunicação formal, desde que haja inequívoca a comunicação, né? Desde que realmente, por outros meios, fique provado que foi feita a comunicação. Legal, hein? Então isso aqui, eu trouxe isso aqui porque isso aqui é novidade, essa comunicação não formal, a prova pode cobrar isso aí também, tá? E esses requisitos. O que mais? Presunção de inocência. Meu Deus, o tempo está passando, eu vou correr. Presunção de inocência. Todo mundo conhece esse princípio, mas cuidado com a súmula vinculante número 11. Súmula vinculante número 11, que fala do uso de algemas. O uso de algemas, mnemônico PRE. Só posso usar algema se houver perigo à integridade física, o P. O R, resistência. E o F, receio de fuga. Então só pode existir o uso de algema nessas três situações. Além disso, eu tenho que formalizar o uso de algemas. Eu tenho que dizer por que eu usei a algema por escrito. Então eu tenho que formalizar. E se eu não fizer isso, se eu não atender esses requisitos, vai gerar o quê? Relaxamento da prisão e também responsabilidade do agente. Responsabilidade do agente. Súmula vinculante número 11. Então você tem que saber as hipóteses, PRF, eu tenho que fazer essa comunicação por escrito, eu tenho que formalizar por que eu usei a algema por escrito. Se eu não fizer isso, ou se eu pratiquei o uso de algema de forma ilegal, gera relaxamento da prisão e a responsabilidade do policial que efetuou essa prisão ilegal. É considerada prisão ilegal o uso de algemas fora desses requisitos da súmula 11. Remédio constitucional. É demais que cai isso, hein, gente? Remédio constitucional, habeas corpus. Falou em habeas corpus, falou em liberdade de locomoção. Existe o habeas corpus preventivo, quando eu estou ameaçado de sofrer restrição à minha liberdade de locomoção. Estou ameaçado, ainda não estou preso. Eu estou ameaçado, entro com um HC preventivo e tenho um repressivo. No repressivo, eu já estou preso de forma ilegal. Eu tenho que comprovar ilegalidade ou abuso de poder nessa prisão. Tá? Liberdade de locomoção é o ponto-chave para o habeas corpus. Legitimados e beneficiados, qualquer pessoa. Só que pessoa física, tá? Pessoa física. Eu não posso ingressar com a HC em favor de pessoa jurídica. Não posso ingressar com a HC a favor de pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica não pode ser presa. A pessoa jurídica não pode ser presa. Continuando, habeas data. Gente, habeas data você vai associar a liberdade, ao nome, ao termo informação pessoal. Não precisa ser advogado para ingressar com habeas corpus. Pois não. Não se preocupe com HC em TJ, em STF, em STJ. Não vai esquentar a cabeça com isso agora não. Só se você for fazer a segunda fase. Tá bom? Não quebra a cabeça com isso agora não. Habeas data. Somente para proteger a informação pessoal. Proteger no sentido de você quer acessar informação pessoal, você quer retificar informação pessoal, ou você quer acrescentar informação pessoal. Ponto-chave do habeas data, beleza? Para acessar, retificar ou acrescentar informação pessoal constante em banco de dados. Continuando, agora vou mais rápido. Mandado de injunção. Você tem um direito constitucional e não pode usar esse direito constitucional porque não tem uma norma regulamentando. O grande exemplo que a sua prova vai trazer é a greve dos servidores públicos. Os servidores públicos têm direito de greve. Greve dos servidores públicos. Os servidores públicos têm direito de greve. Mas falta uma norma regulamentando. Como é que vai ser feita essa greve dos servidores públicos? Não tem. E aí os servidores públicos entraram com o mandado de injunção. Eles têm um direito constitucional e não tem uma lei regulamentando. E aí o efeito concreto. O efeito do mandado de injunção é um efeito concreto, no sentido de que o tribunal, o Poder Judiciário, ele vai dar uma solução. E nesse caso dos servidores públicos, a solução encontrada foi usar a lei dos servidores privados.
dos funcionários privados, a mesma lei vai se aplicar aos servidores públicos também. Então, habeas corpus, a palavra-chave é liberdade de locomoção por ato ilegal ou abuso de poder. Habeas data, informação pessoal. Mandado de injunção, falta uma lei regulamentando o meu direito. Não posso exercer um direito porque não tem a lei. Ação popular. Ação popular, olha, o que pode cair na sua prova? Legitimados. Legitimados de ação popular tem que ser um cidadão com título de eleitor. Com título de eleitor. Ou seja, pessoa jurídica não pode. Estrangeiro, eleitor. Estrangeiro não pode, que não tem título de eleitor. Menor de 16 anos não pode, porque não tem título de eleitor. E o objetivo, MPPM. O M, moralidade administrativa, patrimônio público, patrimônio histórico-cultural e meio ambiente. Repetindo, vou anotar rapidinho. Meio ambiente. O P, patrimônio público. O outro P, patrimônio histórico-cultural. E o M, moralidade. Moralidade. Patrimônio público, patrimônio histórico-cultural e moralidade. Tá? Sobre a ação popular, pode cair o máximo isso. Dificilmente cai algo a mais. Qualquer cidadão, para proteger o meio ambiente, patrimônio público, patrimônio histórico-cultural e a moralidade administrativa. Moralidade administrativa. É muita coisa, né? É muita coisa. Ainda vamos para o tributário. Continuando o mandado de segurança, último remédio. Foi? No tirão só. Nem dá pra você nem respirar. Ações gratuitas. Interessante. Habeas corpus, habeas data e ação popular. Como é que eu vou decorar isso? Lembra do inverso. Os mandados são cobrados. Mandado de injunção e mandado de segurança. São ações não gratuitas. Todas as outras ações constitucionais são gratuitas. Beleza? Então, mandado de segurança, mandado de injunção é pago. Essas outras aqui são gratuitas. Vamos lá? Seguindo. Mandado de segurança. A palavra-chave do mandado de segurança, direito líquido e certo. É o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, é um direito líquido e certo residual. Se o direito líquido e certo puder ser amparado por habeas corpus, vai ser habeas corpus. Se puder ser amparado por habeas data, vai ser habeas data. E se não for amparado por nenhum dos dois, mandado de segurança. Tá? Então, ele é subsidiado. Beleza, isso mesmo. Se você provar que você tem direito líquido e certo a essa medicação e está existindo uma recusa, o município não quer te dar o remédio, você tem direito a esse remédio, você prova que você tem direito a esse remédio e o município não quer te dar, então você pode entrar com mandado de segurança, sim. Seguindo, gente, mandado de segurança coletivo, os legitimados. Quem pode impetrar o mandado de segurança coletivo? Primeiro, o que é o mandado de segurança coletivo? Quando eu quero proteger direito líquido e certo de uma coletividade. E não só de uma pessoa. Eu quero proteger direito líquido e certo de uma coletividade. É uma ação coletiva. Então, são vários os beneficiados. Quem pode entrar com essa ação, com esse mandado de segurança coletivo? Partido político. E a chave aqui, com representação no Congresso. Não é qualquer partido político. Qualquer partido político com representação no Congresso Nacional. Quem mais? Sindicatos. Sindicatos. Também, entidade de classe. Entidade de classe. Entidade de classe CRM, CRC, CRO. Entidade de classe e a associação. A associação, e qual é a chave aqui? Que a associação tem que estar em funcionamento há pelo menos um ano. Em funcionamento regular, tá? Em funcionamento regular. Então ela está registrada, está formalizada há pelo menos um ano. Esses legitimados, eles servem tanto para o mandado de segurança coletivo, como também para o mandado de injunção coletivo. São os mesmos legitimados. Beleza? Ok? Os dois são pagos. E não precisa ter
a anuência, a autorização dos associados. Tá? Isso, porque é um direito coletivo, uma ação constitucional. Bom? Então não precisa de autorização dos associados para mandado de segurança, mandado de injunção coletiva. Nem do sindicato, nem da associação. Gente, nossa, estou passando muito do tempo. Direito de nacionalidade. Diferença entre brasileiro nato e naturalizado. Primeiro, são os cargos. Primeiro, somente brasileiro nato pode ocupar os cargos da linha sucessória. Presidente, vice, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado e ministro do STF. Somente brasileiro nato. Também, só brasileiro nato pode ocupar o cargo de diplomata, oficial de Forças Armadas e ministro da Defesa. Porque já pensou? O cara é ministro da Defesa e não nasceu no Brasil? Então são os cargos mais importantes de defesa nacional, são assegurados aos brasileiros natos. Aqueles que estão na linha sucessória e esses aqui. Né? O diplomata, oficial das Forças Armadas e ministro de Defesa. Tem outra diferença entre brasileiro nato e naturalizado? Tem. Olha só, extradição. O brasileiro nato nunca poderá ser extraditado. O Robinho, se ele estiver no Brasil, ele não vai ser extraditado para a Itália. Agora, se ele fosse naturalizado, vamos ver? O brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado em dois casos. Se ele tiver praticado um crime antes da naturalização, se ele praticou um crime antes da naturalização ou se ele praticou o crime de tráfico de drogas. Antes ou depois, não importa. Então, se o Robinho fosse brasileiro naturalizado, ele poderia ser extraditado? Também não. Porque o crime, vamos imaginar que o crime não foi antes da naturalização, né? Só se o crime tivesse sido antes da naturalização, ele poderia ser extraditado. Ou então, se o crime é de tráfico de drogas. Beleza? Só o tráfico de drogas, que não importa quando ele praticou o tráfico de drogas, vai ser extraditado. Aí não vai ser extraditado. Se o crime foi depois da naturalização, não pode ser extraditado, exceto se for tráfico. Qualquer crime. Qualquer crime antes da naturalização admite a extradição. Beleza? Do naturalizado. Seguindo, gente. Organização política administrativa. Os territórios federais são pertencentes à União. Território federal pertence à União. Criação de novos estados. Olha só, para criar um novo estado eu preciso de um plebiscito e de lei complementar federal. Lei complementar. Para criar novo estado, consulta a população e lei complementar. Seguindo, aqui ó, coloquei aqui de novo, na mesma tela para ficar simples. Para criar município, nós precisamos de mais requisitos. A lei complementar federal que vai abrir o prazo. O estudo de viabilidade municipal, um estudo técnico que vai ser realizado pela Assembleia Legislativa. É a Assembleia Legislativa que vai fazer esse estudo de viabilidade municipal. Para criar município, também plebiscito e uma lei estadual ordinária. Lei estadual ordinária, não é lei complementar estadual. Lei estadual ordinária. Seguindo. E tem uma tabela das competências dos entes federativos. Você tem que associar, gente, obrigatoriamente, que quando eu falo competência exclusiva da União, eu não estou falando de assunto legislativo. A sua prova pode trazer, é competência exclusiva da União legislar. Não, se é competência exclusiva da União, não é legislar. Competência exclusiva está nesse quadro da esquerda, de atribuição do Poder Executivo. Tá? É competência privativa. Falou competência privativa, você associa à União. Pode ser que a prova traga, é competência privativa da União, dos Estados e do Distrito Federal. Você já marca errado. Competência privativa é só da União. Ninguém mais tem competência privativa. Beleza? As matérias de competência privativa são delegáveis aos Estados. Competência privativa para editar lei. Competência comum pertence a todos os entes federativos. E também está relacionado a assuntos administrativos. Falou competência comum, todos os entes federativos. Se a prova trouxer, é competência comum de todos os entes federativos legislar sobre o meio ambiente. Está errado. Falou legislar,
Competência comum não é legislar. Ok? Competência comum não tem nada a ver com legislar. Está na tabelinha aqui do lado esquerdo. Competência concorrente. Se falar competência concorrente, União, Estados e DF. Se falar competência concorrente, não tem município. Não tem município. Não tem município. Competência concorrente, não tem município. Isso. O município não tem competência concorrente. Beleza? Compete concorrentemente a União, Estados, DF e municípios, aí continua. Você já marca errado. Não precisa nem ler o restante. Tem que associar esses nominhos aí, competência exclusiva da União, privativa, comum e concorrente. Os estados têm competência residual, tudo que não é da União e do município pertence aos estados. Tá? E o estado também pode... Falou em gás canalizado, atribuição do estado. Falou em região metropolitana, também estado. Região metropolitana deve ser criada por lei complementar. Eita, muita coisa. E a competência dos municípios está lá no artigo 30. Falou em interesse local, competência do município. Ah, é a palavra-chave. Interesse local, município. Show! Terminamos o direito constitucional. Respira. Pronto, vamos para o direito tributário. Respirou? Pronto. Tá, respira de novo. Direito tributário. Assuntos mais importantes. Aqui eu restringi bem mais, tá? Eu restringi bem mais o direito tributário. Princípio da legalidade. É o primeiro princípio. Vira a página, vira a página. Dá tempo nem de sentir fome. Na prova é o mesmo jeito assim, ó. Na prova, direito tributário. Pá, marca. Não sei, marca C. Falta 5 minutos, nem comecei a preencher o gabarito. Você pegou o gabarito. Só logo assim. Receita de bolo lá. Na dúvida, marca C. Gente, princípios tributários, matéria sempre cai. Princípio da legalidade tributária. A regra aqui, para criar ou aumentar tributo, eu preciso de lei. Eu só posso aumentar ou criar tributo com lei. Beleza? É a regra. Para diminuir, não. Mas para criar, para aumentar o tributo, eu preciso de lei. Exceção, nem sempre. Tem alguns tributos que não precisam de lei. São os tributos extrafiscais. Quais são os extrafiscais? Vou colocar aqui, ó. Quais são os tributos extrafiscais? II, imposto de importação. IE, imposto de exportação. IOF, imposto sobre operações financeiras. E o IPI. São os tributos extrafiscais. Para aumentar esses impostos aqui, eu não preciso de lei, são exceções. E quando eu falo aqui combustíveis, pessoal, é só para você associar. Falou alguma coisa de combustível, você... Pronto, é exceção à legalidade. Mas aqui eu estou falando de ICMS sobre os combustíveis e CID combustíveis. CID é a contribuição sobre a intervenção do domínio econômico. Puxa, professor, não lembro. Então tudo bem, deixa para lá. Deixa para depois. Hoje não. Não lembro o que significa CID. Esquece. Né? Não quebra a cabeça mais não. Ok? Então, esses tributos não precisam de lei para serem aumentados, para serem majorados. Eu falei que para aumentar e criar tributo eu preciso de lei. Mas lei ordinária... Ô, David! Ah, é? Manda ele entrar. Ora, mas... Gente, tudo com pressa.
Gente, lei ordinária ou lei complementar? Para aumentar ou majorar tributo, lei ordinária ou lei complementar? Em regra, lei ordinária. Em regra, lei ordinária. É possível medida provisória? É possível, porque medida provisória tem força de lei ordinária. Então, em regra, lei ordinária para aumentar ou majorar tributos. Essa é a regra. Mas tem alguns tributos que só podem ser aumentados e majorados por lei complementar. E a prova adora cobrar essas hipóteses. Quais são os tributos que só podem ser aumentados ou majorados por lei complementar? Vamos lá. Tá aqui? Voltou? Voltou não. Voltou não. Ah, voltou. Isso é bom, cara. Então, quais são os tributos que só podem ser criados por lei complementar? O IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. Os residuais, quando eu falo em residual, eu estou falando imposto residual, contribuição social residual. Se a prova falou residual, pronto, lei complementar. Certo? E os empréstimos compulsórios. Repetindo, em regra, lei ordinária ou medida provisória, exceto o IGF, os impostos ou contribuições residuais e os empréstimos compulsórios, esses só por lei complementar. Aproveitando o gancho, tem outras matérias que também só podem ser regulamentadas por lei complementar. Quais são? Vamos lá. As normas gerais de direito tributário, também conflito de competência e também limitação ao poder de tributar. Limitação ao poder de tributar. Se eu vou falar de norma geral em direito tributário, lei complementar. Se eu vou falar de conflito de competência, lei complementar. Se eu falar de limitação ao poder de tributar, lei complementar. Ok? Mas isso aqui, ó, vocês têm que saber, tá, gente? Isso aqui nem tanto, mas isso aqui demais. Tá? Os imposto sobre grandes fortunas, os residuais e os empréstimos compulsórios. Beleza? Pois é. Aí amanhã eu estou repostando esse vídeo no meu Instagram. Eu falei que ia cair, né? Tá aí. Bate o print, bate a foto. Exatamente. Que cai demais, né? E caiu. E caiu. Vamos lá, próxima. Anterioridade, outro princípio. Isso, Débora. Os residuais são os impostos e as contribuições sociais residuais, ok? São as contribuições da Seguridade. Só se for residual, tá? Princípio da anterioridade. Para eu cobrar tributo, eu tenho que observar dois mecanismos. Primeiro, anterioridade do exercício. Eu só posso cobrar tributo no ano seguinte. No ano seguinte à lei. Se a lei é de 2021, eu só posso cobrar esse tributo em 2022. Então, a lei tem que ser um ano antes da cobrança da lei. Tá? Eu só posso cobrar o tributo no ano seguinte. E o princípio da anterioridade no ano adicional diz que eu tenho que esperar também 90 dias. Eu tenho que esperar 90... Não só na prova passada, mas sempre cai isso aqui. Sempre cai. Por isso que eu sempre falo no aulão de véspera. Eu só posso cobrar o tributo no ano seguinte e tenho que esperar também 90 dias. Porque se eu instituir o tributo em dezembro, eu não posso cobrar em janeiro. Tem que esperar 90 dias. Isso. A regra é essa. Isso. Isso. Tem que esperar. Se eu instituir o tributo em dezembro, eu posso cobrar quando? Só lá em março. Porque aí esperei virar o ano e esperei 90 dias. Isso. Tem que esperar pelo menos 90 dias. Agora, tem alguns tributos que são cobrados imediatamente. Os extrafiscais, esses tributos aqui não precisam esperar esse prazo aí, esses dois princípios aqui. Podem ser cobrados no dia seguinte logo. Os extrafiscais, que eu já falei aqui, II, IE, IOF, exceto o IPI, IPI não, Imposto sobre Produtos Industrializados. O IEG, que é um Imposto Extraordinário de Guerra, e o Empréstimo Compulsório Emergencial. Imposto Extraordinário de Guerra. Ó, por lei complementar, quais são? Ó,
IGF, residuais e empréstimo compulsório. Vamos lá. O IEG e o empréstimo compulsório emergencial. Por que eu posso cobrar imediatamente esses 3 tributos? Porque é urgente, eu não posso esperar. Nós estamos aí em guerra, estamos precisando de um empréstimo emergencial. II, IE e IOE. O IPI não. Porque o IPI está aqui, ó. Tem alguns tributos que só observam a noventena. Então eu posso cobrar no mesmo ano esses impostos, esses tributos. Posso cobrar no mesmo ano, mas eu tenho que esperar 90 dias. Então hoje, se eu aumentei uma alíquota de IPI, eu posso cobrar ainda em 2022? Posso, mas eu tenho que esperar 90 dias. Ok? E quando eu falo em combustíveis, eu estou falando de ICMS e estou falando da CID. Então, sempre que eu falar combustíveis, assim, CID e ICMS. Tá? Se eu aumentei, hoje eu posso cobrar nesse ano de 2022 ainda, tendo que esperar apenas 90 dias. E as contribuições sociais, as contribuições para a Previdência. Eu não preciso esperar virar o ano, posso cobrar no mesmo ano. Tem alguns tributos também que eu posso cobrar antes dos 90 dias, desde que vire o ano. Desde que vire o ano. Então, se eu aumentei a alíquota do imposto de renda em dezembro, eu já posso começar a cobrar em janeiro. Não preciso esperar 90 dias. Imposto de renda. Então, imposto de renda, base de cálculo de IPVA e IPTU. Tá? Só observa a anterioridade. Vamos lá, gente. Tributo que só observa a anterioridade. Isso, a anterioridade do exercício. Eu só preciso esperar virar o ano. Eu não preciso esperar 90 dias. Eu não preciso esperar 90 dias. Isso, mas só a base de cálculo de IPVA e IPTU. Beleza? Vamos lá, gente. Vamos lá. Rapidinho, rapidinho. Hipóteses de suspensão, exclusão e extinção, para a gente terminar. Suspensão do crédito tributário. O crédito tributário existe, mas você não vai ser cobrado. Nessas hipóteses, você está devendo, mas não vai vir cobrança para você. O crédito está suspenso. Quais são as hipóteses? É o famoso mnemônico Modere Copa. Modere Copa. Já estão me cobrando aqui. Cavalcante Neto quer almoçar também. Modere Copa. Modere Copa. Moratória, depósito integral, recurso administrativo, concessão de liminares e parcelamento. É o Modere Copa. Modere Copa. É um mnemônico péssimo, horrível, mas é o único que tem. Não tem outro. Modere Copa. Moratória, depósito integral, recursos administrativos, concessão de liminares e o parcelamento. Suspensão. Você vai decorar essas hipóteses de suspensão. Modere Copa. Decora. Modere Copa. E decora também as hipóteses de exclusão, que é a anistia e a isenção. Tá? Então você decora as hipóteses de exclusão, decora as hipóteses de suspensão e todo o resto vai ser hipótese de extinção. Vamos lá de novo. Ó, a sua prova vai querer confundir a sua cabeça, que vai trazer hipóteses de exclusão, vai trazer hipóteses de suspensão e extinção. Como é que eu vou decorar tudo? Não, você vai saber que exclusão, as hipóteses de exclusão é a sigla ANIS. Exclusão é o ANIS. Anistia e isenção. ANIS. Anistia e isenção é exclusão. A suspensão do crédito tributário, Modere Copa. E se cair lá na prova? E se cair lá na prova? Prescrição, decadência, é exclusão, extinção ou suspensão? Extinção, porque não é ANIS e nem Modere Copa. Então é extinção. Tá? Gente, então é isso que tínhamos para falar. Né? Tem mais slides, mas por conta do tempo. Vamos lá. Eu estou só falando das hipóteses de extinção. Ó. Pagamento, transação, prescrição. Coisa que eu já tinha falado. É o resto. Ó. Conforme eu já tinha dito.
Aí, ó, extinção, eu falei da decadência, da prescrição como hipótese. Isso nós já falamos na nossa última aula. Eu pulei isso aqui porque nós já falamos na nossa última aula, hein? Vamos lembrar. Diferença entre decadência e prescrição, atendendo a pedidos. Decadência e prescrição são hipóteses de extinção, porque não estão no modelo ECOPA, não é suspensão, não estão no ANIS, não é exclusão. Então, decadência e prescrição são hipóteses de extinção do crédito tributário. Qual é a diferença de decadência e prescrição? A decadência é a perda do direito de lançar o tributo. O que é lançar o tributo? É o poder público verificar se você realizou o fato gerador ou não. Por exemplo, eu importei um iPhone dos Estados Unidos. Passou pela alfândega de boa, ninguém me fiscalizou nem nada. Eles têm um prazo de 5 anos para fazer essa fiscalização. Isso é a decadência. Se eles não fizerem essa fiscalização no prazo de 5 anos, então eles não podem mais fazer nenhum tipo de fiscalização em relação ao meu iPhone. Ocorreu decadência. Agora, uma vez eles cobrando tributo, verificaram que eu trouxe o iPhone para o Ceará, viram lá o valor do iPhone, lançaram o tributo, veio o boletim para eu pagar o imposto de importação e eu não paguei, o que o poder público vai fazer? Entrar com uma ação judicial, a execução fiscal. Eles têm um prazo para entrar com a execução fiscal. 5 anos, que é o prazo de prescrição. Tá? Então, a prescrição é o prazo para cobrar judicialmente. O tributo já está lançado. Nós já sabemos o valor que eu tenho que pagar. Mas o poder público não entrou na justiça, não cobrou judicialmente esse tributo em um prazo de 5 anos. Então, ocorreu a prescrição. Ok? Então, falou em decadência, o prazo para lançar o tributo, para fazer a atividade de fiscalização, né? De fazer o levantamento dos valores, de verificar quanto eu estou devendo. Então, essa atividade tem que ser feita em 5 anos, senão ocorre a decadência. Feito isso, o poder público vai cobrar. Ele tem um prazo de 5 anos para me cobrar. Se ele não me cobrar em 5 anos, prescrição. Tanto uma como outra são hipóteses de extinção. O prazo da prescrição a partir do momento em que houve o lançamento. E o prazo de decadência a partir do momento em que ocorreu o fato gerador. Tá? A gente encerra. A obrigação tributária tem a obrigação principal e a obrigação acessória. A obrigação principal é de pagar. A obrigação de pagar tributo e multa. Então aqui, ó, o tributo, a multa é uma obrigação principal. Tributo e multa. Tributo e multa é a obrigação principal. Obrigação acessória, obrigação de fazer, emitir nota fiscal, declarar imposto de renda. E aqui 3 observações importantes. Elas são autônomas, ou seja, é possível você ter a obrigação de prestar declaração de imposto de renda mesmo quando você não vai pagar imposto de renda. Por exemplo, as igrejas, elas não pagam imposto de renda, elas têm imunidade tributária, mas têm que fazer a declaração. Então, a obrigação acessória, ela existe independente da imunidade. As imunidades alcançam apenas as obrigações principais. Tem imunidade tributária? Beleza, não vai pagar, mas tem que emitir nota fiscal, tem que manter a regularidade dos livros, tem que prestar as declarações necessárias. E a outra observação, se eu não fizer essas declarações, não emitir nota fiscal, não manter a regularidade dos livros, então essa obrigação acessória vai se transformar em obrigação principal. Eu vou receber uma multa para pagar. E a multa é a obrigação de pagar. Beleza?